Não sei se vocês perceberam, mas tem uma sensação estranha pairando sobre o Brasil. Talvez você já tenha sentido isso, você trabalha, paga suas contas, faz tudo que teoricamente deveria fazer para construir uma vida estável, mas parece que está correndo numa esteira. Você se esforça mais, produz mais, ganha mais do que ganhava anos atrás e ainda assim a sensação é de que as coisas estão escapando das suas mãos. Comprar uma casa parece mais difícil, trocar de carro parece mais difícil, colocar os filhos numa boa escola parece mais difícil. E então surge a pergunta, isso é apenas uma impressão ou existe alguma coisa acontecendo com a classe média brasileira? Outro dia eu estava pensando numa coisa curiosa. Quando as pessoas falam sobre pobreza, todo mundo entende do que se trata. Quando falam sobre riqueza, também entendem. Mas quando falam sobre classe média, parece que ninguém sabe exatamente do que está falando. Porque classe média não é apenas uma faixa de renda, é uma experiência de vida. É a sensação de que você consegue planejar o futuro. É acreditar que seu trabalho será suficiente para construir patrimônio, criar os filhos com dignidade e envelhecer com alguma tranquilidade. E talvez seja justamente essa sensação que esteja desaparecendo. Para entender isso, vale a pena voltar um pouco no tempo. Existe uma tendência de imaginar que a classe média sempre existiu. Mas isso não é verdade. Durante a maior parte da história humana, a sociedade era dividida entre uma pequena elite e uma enorme massa de pessoas pobres. A classe média é uma invenção relativamente recente. Ela nasce quando surgem novas profissões, quando a indústria cresce, quando o comércio se expande, quando milhões de pessoas passam a viver de algo além da simples sobrevivência. Foi isso que aconteceu em boa parte do mundo durante o século XX. E foi isso que começou a acontecer no Brasil quando o país deixou de ser predominantemente rural e se transformou numa sociedade urbana. Houve um período em que parecia que estávamos finalmente construindo essa classe média de forma sólida. Nossos pais e avós viram cidades crescerem, indústrias surgirem e oportunidades aparecerem. Depois vieram os anos difíceis, a hiperinflação. E talvez quem seja mais novo não consiga compreender completamente o que aquilo significava. Hoje nós reclamamos quando a inflação sobe, alguns pontos percentuais, a gente sente. Mas houve uma época em que o dinheiro perdia valor tão rápido que as pessoas recebiam salário e corriam para o mercado antes que os preços aumentassem novamente. Não era uma questão de planejamento financeiro, era uma questão de sobrevivência. Você não fazia planos para 5 anos, às vezes era difícil fazer planos para o mês seguinte ou para a semana seguinte em alguns casos. Eu acho que muita gente não percebe a dimensão histórica do Plano Real também. Porque ele não trouxe apenas estabilidade econômica. Ele devolveu uma coisa que havia desaparecido da vida dos brasileiros: a previsibilidade. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas podiam imaginar o futuro, podiam financiar uma casa, podiam pensar em abrir uma empresa, podiam guardar dinheiro sem a sensação de que ele evaporaria da noite para o dia. E isso mudou profundamente a vida da classe média. Mudou a vida do brasileiro para sempre. Depois vieram os anos 2000. E aqui existe uma memória afetiva que muita gente compartilha. Parecia que o Brasil finalmente tinha encontrado um caminho. Milhões de pessoas compraram seu primeiro carro, viajaram de avião pela primeira vez, financiaram imóveis, passaram a consumir bens que antes pareciam inacessíveis. Havia uma sensação generalizada de ascensão. A impressão era de que o futuro seria melhor do que o presente. Talvez você mesmo tenha vivido isso ou visto alguém próximo viver. Parecia que estávamos entrando definitivamente no grupo dos países que haviam conseguido construir uma classe média forte e estável. Mas, olhando para trás, existe uma pergunta incômoda, meus caros. E se parte daquela prosperidade fosse menos sólida do que imaginávamos? E se uma parte importante daquele crescimento estivesse apoiada em condições temporárias? Porque uma coisa é enriquecer produzindo mais. Outra coisa é enriquecer consumindo mais. Uma coisa é aumentar a produtividade, outra coisa é expandir crédito. E talvez o Brasil tenha confundido essas duas coisas durante muito tempo. É aqui que a história começa a ficar desconfortável, porque o problema da classe média brasileira não parece ser apenas um problema de renda, é um problema de expectativa. Durante décadas, as pessoas aprenderam que determinados bens e serviços faziam parte de uma vida normal. Um carro, um plano de saúde, uma escola particular para os filhos, alguma capacidade de poupança, alguma margem de segurança. Mas o que acontece quando esses mesmos itens começam a consumir uma parcela cada vez maior da renda?
O que acontece quando o padrão de vida que parecia normal começa a parecer um luxo? Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem exaustas hoje. Não porque estejam necessariamente mais pobres do que seus pais, mas porque estão trabalhando cada vez mais para manter um padrão que antes exigia menos esforço. É uma diferença assim muito grande, é uma diferença muito importante. Muitas famílias não sentem que estão avançando, sentem apenas que estão lutando para não retroceder. E existe uma enorme diferença psicológica entre essas duas experiências. Uma pessoa suporta sacrifícios quando acredita que está construindo algo, mas quando sente que está apenas tentando impedir uma queda, o peso emocional é completamente diferente. E talvez o aspecto mais preocupante de tudo isso seja que não existe uma solução mágica. Não existe um decreto capaz de reconstruir uma classe média. Não existe um programa de governo capaz de resolver isso da noite para o dia. Porque, no fundo, a força de uma classe média depende de uma coisa muito simples de dizer e muito difícil de construir: produtividade. Uma sociedade se torna mais próspera quando cada trabalhador consegue gerar mais valor ao longo do tempo. É isso que permite salários maiores, preços relativamente menores e padrões de vida mais elevados. Quando olhamos para países que conseguiram enriquecer de verdade, percebemos um padrão. Eles investiram durante décadas em educação de qualidade, tecnologia, infraestrutura, segurança jurídica e produtividade. Não é um processo rápido, não gera manchetes emocionantes, não produz resultados eleitorais imediatos, mas produz riqueza real. E riqueza real é diferente de consumo temporário. Riqueza real permanece quando a festa acaba. Talvez seja por isso que a comparação com a Coreia do Sul seja tão desconfortável. Houve um tempo em que os dois países tinham níveis de renda relativamente próximos. Hoje a distância é gigantesca. Isso nos obriga a encarar uma pergunta que nenhum brasileiro gosta de fazer. O que aconteceu? Em que momento deixamos de transformar crescimento em desenvolvimento duradouro? Em que momento passamos a trocar soluções estruturais por soluções temporárias? Bom, meus caros, no fim das contas, talvez a questão não seja se a classe média brasileira está desaparecendo, se está sendo destruída. Talvez a pergunta mais correta seja outra: a classe média brasileira chegou a se consolidar de verdade? Porque existe uma diferença entre experimentar alguns anos de prosperidade e construir uma prosperidade capaz de atravessar gerações. E talvez boa parte da angústia que sentimos hoje venha justamente da percepção de que aquilo que parecia sólido era mais frágil do que imaginávamos. A boa notícia é que nenhum país está condenado ao fracasso. A má notícia é que reconstruir uma classe média forte exige algo que raramente aparece na política moderna: paciência, planejamento e a disposição de pensar não apenas na próxima eleição, mas nas próximas décadas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.